Governadores rejeitam proposta de Jair Bolsonaro de alterar o ICMS cobrado sobre os combustíveis. Em carta, os representantes de 23 estados e do Distrito Federal destacaram que o imposto é uma importante fonte de renda e mudanças precisam de estudos detalhados. Olha, Tiago, eu acho que os governadores fizeram bem ouvindo e assistindo ontem o Jornal da Manhã, porque foi exatamente o que eu falei. Exatamente, não é profecia do passado. Dá uma entrada no vídeo e assisto. Por quê? O que eu disse, e é o óbvio, né? Você falar de diminuir os impostos estaduais, o presidente da República, é fácil. E o que os governadores falaram? Diminua os impostos federais. E por quê? Porque foi como eu disse, se você sentar e ver o problema fiscal de cada uma das unidades da federação, e são 27, 26 estados, mais o Distrito Federal, a situação é muito difícil. Em alguns estados é calamitosa. O Rio Grande do Sul, que eu citei como exemplo. A dificuldade de você conseguir pagar os salários. Você paga os salários dividido em partes, muitas vezes a cada 10 dias uma parte do salário mensal, com atraso, pagando o 13º sempre com atraso. Mas não é só o Rio Grande do Sul, que a situação do Rio Grande do Sul é muito grave. Raros estados têm uma situação financeira estável. Um deles é o estado de São Paulo. Todas as críticas que podem ser feitas a Geraldo Alckmin, uma delas não vale. Qual é? O equilíbrio orçamentário. O equilíbrio orçamentário. O Estado de São Paulo não atrasou um dia o pagamento de salário, um dia o pagamento de 13º, ao contrário da maioria dos estados. Então, a grande questão que se coloca, portanto, é que na atual circunstância, diminuir impostos é impossível. Aumentar também não. Mantê-los? Sim. E o que vai fazer melhorar a situação da arrecadação tributária? Não é aumentar os impostos, é crescer. O que o Brasil precisa é voltar a crescer. Há 40 anos o Brasil está parado. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental no século XX até final dos anos 1970. Então nós temos de aprender lição. Aquela lição, por que o Brasil cresceu tão bem, por que entrou em crise no final dos anos 1970 e não jogar fora o bebê com a água suja do banho, fazer uma análise e a partir dali desenhar o futuro. Essa que é a questão. Quando o Brasil voltar a crescer 5, 6, 7, 8, 9, 10 e já cresceu tudo isso, eu não estou inventando esses números de crescimento do PIB, aumenta, além de melhorar as condições de vida, cai o desemprego, o país volta a progredir, aumenta a receita tributária, o quantum, né, recebido pelos municípios, pelos estados e pela União. A questão central é o Brasil voltar a crescer e crescer rapidamente. Não é possível um país com a nossa potencialidade continuar crescendo 1, 2, 1,5%, 0,5%, né? Ou tendo recessão, como teve, por exemplo, ainda na década anterior e como teve também nos anos 80 e como teve nos anos 90.